Eu acho que esse modelo sentado vai ficar um pouquinho diferente, porque a gente está acostumado a gravar em pé. Ai, não sei, mas eu acho que é bem diferente, né? Acho bem difícil. Será? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu, Thiago Oliveira. Jessi Figueroa. Estamos aqui para mais uma dica no Dia do Aprendiz. E hoje com um modelo diferente, como vocês puderam perceber, para falar sobre o seu desempenho na sala de aula, como você pode melhorá-lo. E uma das coisas que a gente já ofereceu aqui no começo do vídeo é a diferença entre o difícil e o desafiador. Será que dizer que é difícil torna mais fácil o processo? Geralmente, quando nos referimos a algum assunto como difícil, essas dificuldades, na verdade, acabam nos bloqueando. Então, quando encaramos como desafios, nos dá vontade de superá-los. Então, essa é a dica. Vamos encarar as coisas novas como desafios e não dificuldades. Exatamente. Quando a gente olha para, como a professora falou, para um desafio, a gente tende a querer superá-lo. E quando a gente diz a palavra difícil, normalmente a gente cria essas barreiras, né? E isso tem a ver com ideias, não é necessariamente só o vocabulário. Então hoje nós compartilharemos com vocês novas ideias para que vocês, aprendizes, vocês que estão aprendendo nas salas de aula, possam ter um desempenho mais interessante. Agora nós falaremos um pouco sobre a diferença de ser e estar, né? Quando eu digo, por exemplo, que eu sou ou que eu estou, existe uma diferença. Aparentemente existe uma diferença. Será que na prática existe? Então, muitas vezes escutamos, né? Ah, eu sou duro, eu não tenho ritmo. Não é pra mim isso não, eu sou duro demais. Então, esse ser realmente te coloca num estado de permanência. Uma coisa que não muda. Que é desse jeito vai ficar. Então, quando encaramos a situação como uma questão de passagem, está acontecendo isso com você, você está se sentindo dessa maneira, sim, essas sensações, essas experiências são passageiras e elas vão mudando ao longo desse aprendizado, desse processo. Então, pode ser que você esteja sentindo um desafio por enquanto, e mais na frente esteja tudo mais simples, mais fácil, sim? Então vamos começar a encarar também as situações como situações que estão presentes nesse momento, mas que não nos condicionam a nada permanente. Perfeito. O fato é, normalmente as pessoas dizem que pessoas não mudam. Porém, as experiências, o que a gente vive, o que a gente aprende, faz com que a gente adquira novas visões, novas formas de enxergar aquilo. Você pode se olhar como uma pessoa que tem dificuldade, né? Ou passa pelos seus desafios, ou uma pessoa que está nesse momento passando por esses desafios. Você pode usar, não tem problema nenhum você usar a palavra dificuldade, isso na verdade é só uma forma diferente de pensar. A gente reorganizou os nossos vocabulários, né, o nosso vocabulário, de acordo com as nossas ideias. Então isso faz sentido para nós e por isso que a gente vai reorganizando, recalculando a rota. E o ser e estar também entra nisso. Quando você é alguém que é duro, que tem dificuldade, que sofre, que faz e acontece, enfim. Normalmente você se encontra nesse estado de permanência, como a professora falou. E a diferença entre estar é que você pode aprender, evoluir e buscar novos resultados. E uma ideia muito forte que também podemos carregar são crenças limitantes. São aquelas ideias que decretamos para a nossa vida. Às vezes a gente aprende isso durante a nossa vida, a nossa experiência, às vezes condicionado pelo contexto, pela cultura, certo? E essas crenças limitadoras, né, acabam aparecendo como grandes afirmações logo de cara quando a gente se sente numa situação nova, num desafio. Então, por exemplo, quantas vezes também já ouvimos falar ou falamos, isso já não é para mim, não é para minha idade, meu corpo não está para isso, né? Essas são crenças limitadoras, limitantes. E para isso é interessante então desenvolver outras ideias, umas afirmações positivas ou como queira chamar, que tem a ver com não focar no problema que a gente coloca na nossa mente, às vezes um problema interno, né? Não é uma realidade, né? Para o professor, para a sala de aula, Perfeito. Mas criar então alguma solução. Por exemplo, eu vou treinar mais esse movimento, se estou me sentindo desafiada. Eu estou me sentindo bem aprendendo isto?
Que condição que vai ter a ver com isso, a minha idade, meu corpo? Eu estou me sentindo bem? Faz bem para mim? Sim, eu sempre falo até para os meus alunos, quando termina a primeira aula e falam assim, eu não sei se eu vou conseguir. Falei, você está feliz? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O resto a gente corre atrás. Exatamente. A gente tira pelo exemplo onde a gente vive aqui, que as nossas turmas elas têm uma variação de idade muito legal, né? Desde crianças, como por exemplo no Fit Dance, até mulheres com mais experiência, com mais idade. Isso não é um problema, não é uma limitação. E a gente pode olhar, por exemplo, também com as nossas turmas de Zuki. E não acredite na gente não, viu? Veja os nossos vídeos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acompanhe os nossos trabalhos, que você vai ver que a gente está falando a verdade. E a gente tem uma variação na faixa etária aqui da Casa da Dança, graças a Deus, muito bacana. Isso é muito legal pra gente, porque eu, por exemplo, ministro uma turma de Zuki na sexta-feira, onde eu tenho a Jéssica, por exemplo, que tem a sua idade, aí tem mulheres com mais idade, tem meninas, né, mais jovens, tem meninas mais velhas, enfim, a gente vai com essa variação que não é um problema. E a gente, inclusive, trabalha assuntos que, dependendo da sua visão, você pode acreditar que não é para o seu corpo, não é para a sua idade, né? Sim. Não é, de repente, para o seu tipo físico, enfim. Isso são crenças limitantes, são ideias que a gente acaba colocando na sua cabeça e também ideias que alguém possa colocar na sua cabeça. Então não deixe nem você criar essas crenças limitantes, nem alguém criar por você. Então acredite que tudo é possível, basta você querer e estar feliz no processo, como a professora disse. Isso, é interessante identificar quando aparece essa crença, quando você verbaliza e logo então encontrar um outro olhar, né, para criar essa outra afirmação positiva, porque às vezes a gente nem percebe quanto que repete nessa crença. Exato. E a grande diferença entre falar eu vou tentar, sim, ou eu vou fazer, eu vou conseguir. Essa é uma situação também que é bem comum quando a gente aprende uma coisa nova, um desafio, né? Uma situação nova na nossa vida, um processo novo. E o interessante, então, é ser confiante, ter confiança. E também uma questão de vocabulário que pode ou não ser relevante, mas a ideia de, vou tentar. Né, quando a pessoa fala assim, vou tentar, já está te condicionando um pouquinho a provavelmente não atingir o resultado, né, não chegar, né, a um resultado eficaz no processo que você está vivendo. Sim? Então, quando você vai começar a fazer uma coisa, vou fazer acontecer, né? Eu acho que esse é o ponto, a confiança. Exatamente. Eu acredito que eu vou tentar não é algo ruim, mas também te coloca nessa situação. Eu vou tentar, mas eu vou tentar com uma ressalva, né? Com um pé atrás, pisando em ovos. Se você diz que você vai conseguir, que você vai fazer acontecer, eu acredito que fortalece muito mais a ideia de que você está convicto de que você é capaz e você vai chegar naquele resultado. Fica muito mais confiante, fica muito mais forte. E um assunto que não quer calar é diversão versus aprendizado, versus técnica, né? Também ouvi muitos dos meus alunos falar assim, mas eu só quero me divertir, eu não vim aqui para né, encher minha cabeça. Mas aí o que queremos falar é sobre aprender com responsabilidade para se divertir, né? A técnica também, o papel do professor, acredito, seja fundamental com seus alunos para também não deixar uma questão maçante. Isso são outras abordagens também, até que a gente pode trazer mais na frente. Então, é interessante marcar a importância, assim, de aprender com fundamentos, com técnica, com conteúdo. Para quê? Para ter uma consciência corporal melhor, para ter ferramentas até para a sua criatividade, né? E isso vai trazer mais diversão para a sua dança, vai trazer autonomia, sim? Então, é bem interessante aprender com responsabilidade para se divertir também. Exatamente. Quando a gente aprende numa sala de aula, a gente está compartilhando esse universo com outras pessoas. E esse ambiente social normalmente oferece uma demanda de cuidado, de cautela, de troca, de entrega. E quando você oferece isso para outra pessoa, você espera o mesmo dela, né? Quando você entrega seu corpo, você confia naquela pessoa para dançar, né? Para você não se machucar, para você sair feliz daquela dança. E tudo isso vem em conjunto com a técnica, com a informação, com o aprendizado. Então, só dançar já é maravilhoso. A gente já falou sobre isso em uma aula, inclusive. A gente já falou que dançar e só dançar é bom por si só e já muitas vezes te preenche.
Só que quando você dança sabendo o que você está fazendo com o seu corpo, se cuidando e principalmente cuidando da outra pessoa que está dançando com você, se entregando para essa dança e fazendo aquilo ser a dança mais maravilhosa daquele momento que a pessoa vai ter com você e vice-versa, eu acredito que a gente tem mais para oferecer, né? A gente acaba oferecendo mais. Então, acredito que seja um baita diferencial quando você dança com alguém que cuida de você. E cuidar normalmente vem com conhecimento. Como que você pode fazer aquilo com mais cuidado, né? Com mais apreço, com mais carinho, sem um machucar o outro e assim vai. Então tudo isso vem vinculado em conluio com a técnica, com a informação. E para apreciar os resultados, é interessante não ficar nos comparando com outras pessoas. Pode ser colegas de sala, né, que a gente às vezes se sente que por ser colegas temos que estar todos no mesmo nível, no mesmo momento, entender na mesma hora, né, conseguir fazer. Ou também ter alguma referência externa, pode ser alguém que você admira, da dança, o seu próprio professor, né? Então é interessante a gente trazer a referência para si. Por quê? Porque somos indivíduos, né? Carregamos particularidades. Então cada um tem seu tempo, como a gente fala, né? Sempre cada um tem seu tempo, né? Tem o seu momento, tem o seu dia também, porque às vezes você chega de um dia de trabalho duro, estressante, às vezes isso te deixa mais ativo, às vezes um pouquinho mais para baixo. Então é interessante você observar sua caminhada, sua evolução, sabendo que sempre tem ressalva. Pode, às vezes, a gente dar uma pausa, não tem nada de mal isso, né? Acabar não sempre evoluindo e crescendo, mas ser a autorreferência, né? Da própria evolução, da própria superação. Só você sabe suas dores, suas experiências, sua caminhada, como está sendo. Então, essa é a grande dica para você se apreciar mais. O fato é, quando a gente usa uma imagem de alguém, aquele ser ideal que a gente quer alcançar como referência, muitas vezes isso acaba sabotando a nossa caminhada. Então, o que a professora nos colocou aqui é uma referência do espelho. O que você pode olhar no espelho, o que você pode ver, o que você pode encontrar em você, o que muitas vezes você acaba procurando em outras pessoas. É interessante você se filmar, você se olhar de várias formas diferentes, e é por isso, inclusive, que a gente aqui filma os nossos alunos para que eles vejam cada aula essa evolução, né, essa construção da sua caminhada. Ter uma referência de alguém que dança, não tem nada de errado, tá tudo bem, só que se essa pessoa é sempre a sua única referência, né, e você acaba não se olhando, não se admirando, não vendo os degraus que você já subiu, você acaba realmente podendo se sabotar. É bom e ao mesmo tempo é perigoso. Então, use a sua imagem, a sua evolução como referência, como a professora colocou. Isso, pode se inspirar nos outros, né? Inspiração é bom, mas aí cada um percorreu o seu próprio caminho e a gente às vezes nem sabe, acha que conseguiu de uma maneira fácil. Exato. E então é bem interessante conhecer as histórias também. Perfeito. Nós nos consideramos facilitadores de resultado, né? Nós acabamos compartilhando informação, logo se resume a ensinar, sim, mas não somos nós exclusivamente que ensinamos, né? Os nossos alunos compartilham informação entre si, eles podem fazer aula com outras pessoas, né? Tem várias formas de você buscar as informações. Então, por isso que nós procuramos facilitar o resultado dos nossos alunos e não ser o detentor, né, ou a detentora das informações e os únicos que tem isso, né? Que detém as informações. É muito interessante você entender que você que aprende com o seu professor, seja aqui na nossa escola ou qualquer outro local de onde você estiver assistindo isso, que o seu professor, isso é na nossa visão, ele está aí para facilitar o seu resultado. Eu acredito que existem verdades e verdades. E quando eu compartilho informação com você, aqui nesse momento, por exemplo, você que está nos escutando, você está ouvindo a nossa verdade. O que a gente acabou conquistando, aprendendo, evoluindo ao longo dos anos. E hoje nós acreditamos que a forma com que a gente enxerga não é a única forma. Existem outras formas. E por isso que o que a gente está compartilhando hoje, para você, pode fazer sentido, como também pode não fazer sentido. E o que a gente está falando aqui é uma forma de enxergar um resultado que a gente conquistou e falar como que eu posso facilitar o resultado dos nossos alunos, da galera que está nos acompanhando no Dia do Aprendiz no YouTube.
Então, é uma forma de enxergar, é só uma forma de facilitar o seu resultado, tentando fechar um pouco menos a visão e abrir um pouco mais essa ideia. Então, o professor acaba não sendo o dono da verdade, como o Thiago falou, né, de possuir o saber absoluto, senão que ele é uma ferramenta entre esses saberes que ele obteve a partir da sua experiência e seu estudo. Ele é um condutor de informações entre, então, esse saber e o aluno. Por isso é fundamental que o professor tenha essa sensibilidade para entender como e com quem está lidando, né, na sala de aula. Isso a gente vai falar um pouquinho mais no Dia do Mestre, mas esse é o ponto. Facilitar o aprendizado, fazer o processo prazeroso e de uma maneira eficaz no momento que o aluno também está preparado, né, está receptivo para aquilo. Bom, então essas foram as 8 dicas que nós decidimos separar. A gente sabe que tem bastante coisa para se falar sobre esses assuntos e a gente resolveu sintetizar de uma forma que não fique muito longo o vídeo, mas também que dê algum preenchimento, algum valor para o seu aprendizado. Espero que tenha gostado então desse conteúdo, dessas 8 dicas para o aluno ou aluna. E então esperamos também seu comentário aqui com sua opinião, sua experiência, sua sugestão. Se inscreva para estar por dentro das novidades. Tem toda semana conteúdo saindo quentinho do forninho. Terça-feira, Dia do Aprendiz. Quinta-feira, Dia do Mestre, ainda desenvolvendo um pouquinho mais as ideias desse assunto. Meio-dia, então, e muitos conteúdos mais aqui na Casa da Dança. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, abraço e até mais.